Andorra é um pequeno país encravado entre a Espanha e a França. Duas nações famosas por suas histórias de conquistas e expansão territorial. No entanto, Andorra conseguiu se manter independente por mais de 750 anos, o que nos leva a uma grande questão. Por que Andorra existe? Hoje, vamos explorar a fascinante história deste país que desafiou todas as probabilidades para permanecer no mapa. Antes de começarmos a história, quero fazer um agradecimento especial a vocês, inscritos aqui no canal Países Escondidos. Vocês são incríveis e fazem tudo isso valer a pena. Cada comentário, cada curtida e cada compartilhamento nos ajuda a continuar trazendo essas histórias fascinantes de países que muita gente nem imagina que existem. E claro, quero deixar um agradecimento mais do que especial ao Twitter oficial do governo de Liberland, que divulgou nosso último vídeo. Foi demais ver o reconhecimento do nosso trabalho por um país que também tem uma história cheia de curiosidades. Se você ainda não assistiu, dá uma conferida lá depois. Deixarei o vídeo nos cards acima. Agora vamos continuar. No século XII, o território que hoje conhecemos como Andorra estava sob o controle da Igreja, especificamente do bispo de Urgel. A Igreja, porém, enfrentava dificuldades para proteger suas terras e buscou ajuda dos senhores feudais de Caboé. Um acordo foi feito. Os senhores defenderiam a região e, em troca, ganhariam o direito de taxar e recrutar homens. Já a Igreja manteria a posse das terras. Esse equilíbrio se manteve por um tempo, mas como tudo na Idade Média, as coisas começaram a se complicar. Após cerca de 50 anos de colaboração, o Conde de Foix, que havia herdado os direitos feudais, começou a tomar mais terras da Igreja para expandir seu domínio. A tensão aumentou, e o rei de Aragão precisou intervir. O acordo final foi simples. O conde devolveria as terras roubadas e, em troca, não seria excomungado. Além disso, um sistema único de governança foi estabelecido. Andorra seria governada conjuntamente pelo bispo de Urgel e pelo conde de Foix, que passaram a ser os copríncipes do país. Com o tempo, os copríncipes mudaram. No final do século XV, o conde de Foix também se tornou rei de Navarra e, depois, rei da França. Isso colocou Andorra sob a proteção direta da monarquia francesa. Mais tarde, durante a Revolução Francesa, Andorra perdeu esse apoio, mas rapidamente pediu que Napoleão reassumisse o papel de copríncipe. Ele aceitou, garantindo novamente a estabilidade do país. Mesmo quando a França passou por transformações de monarquia para república, Andorra manteve esse sistema de cogoverno, agora com o presidente francês assumindo o papel. Apesar de sua pequena dimensão, Andorra se envolveu em situações curiosas durante as guerras mundiais. Na Primeira Guerra Mundial, declarou guerra à Alemanha, mas foi esquecida na assinatura do Tratado de Versalhes, ficando tecnicamente em guerra até 1958. Já na Segunda Guerra Mundial, manteve-se neutra, protegida por tropas francesas, mesmo quando a França foi ocupada pela Alemanha nazista. A história de Andorra é uma prova de que, mesmo diante de gigantes, um pequeno país pode encontrar formas de sobreviver e prosperar. Seja pela geografia estratégica, pelos acordos políticos ou pela pura sorte, Andorra permanece como um fascinante exemplo de resistência e independência. Se você gostou desse mergulho na história, não se esqueça de curtir, comentar e se inscrever para mais conteúdos como este.